Se a gente para pensar em física, assim, o que vem à mente? Galáxias, partículas, equações, né? Sim, um laboratório, algo bem abstrato. Exato. Agora, a fonoaudiologia. O cenário muda completamente. É uma clínica, uma criança aprendendo a falar o R, um idoso com um aparelho auditivo. Mundos que parecem totalmente paralelos. Um lida com o universal, o outro com o profundamente humano. E é justamente nessa aparente distância que a gente vai mergulhar hoje. Pois é, a nossa proposta aqui é construir uma ponte bem sólida entre esses dois mundos. E para isso, a gente tem um material muito, muito bom em mãos. Temos sim, são os slides de uma aula de física acústica de um curso de fono da UFSC e também o sumário de um livro-texto da área. E o que a gente quer entender é porque, na prática, um fonoaudiólogo precisa ser, assim, um pouquinho físico. Saem da teoria e entram no consultório para mudar o resultado de uma terapia, a precisão de um diagnóstico. Ou até a decisão de qual microfone comprar, né? Exatamente. Vamos desvendar essa conexão. Os slides, logo de cara, já lançam a pergunta que, vamos ser sinceros, todo estudante de saúde já fez na vida. Ah, com certeza. Para que eu preciso estudar essa matéria de exatas? No caso, para que estudar física acústica? E o legal é que o material já diz que a resposta não é só para passar na prova. Não, é muito mais fundamental. E esse é o ponto de partida que muda tudo, sabe? A gente costuma ver essas matérias básicas como, sei lá, um obstáculo no início do curso. Uma barreira a ser vencida. Isso. Mas o material argumenta que não é um obstáculo, é a fundação. E sem ela, o prédio todo fica meio bambo. Você não precisa ser um linguista para falar, mas para entender por que uma frase soa errada. Ou como construí-la de forma mais elegante. Exato. É isso. E os slides dão motivos muito práticos. Entender a fisiologia da audição, da voz, interpretar exames corretamente, não comprar equipamento errado. E esse ponto do equipamento é crucial. O material fala que esse conhecimento evita comprar equipamentos que não servem para o propósito desejado. Parece simples, né? Parece, mas as implicações são gigantescas. Isso mostra que a física acústica dá autonomia profissional. Autonomia. Gostei dessa palavra. Então, a ideia não é ser um mero aplicador de técnicas, mas um profissional que realmente domina o que faz. Precisamente, pensa num chefe de cozinha. Um pode só seguir a receita à risca. Outro entende a química, sabe? Porque o sal desidrata, porque o ácido cozinha o peixe. Faz todo sentido. Quem você acha que vai ser mais criativo vai resolver melhor os problemas? É a mesma coisa aqui. Entender a física por trás do som transforma o fonoaudiólogo de um seguidor de protocolos para um verdadeiro solucionador de problemas. Alguém que entende o porquê por trás do que ouve. Isso me faz pensar numa situação, sabe? Uma criança em terapia de fala que não está progredindo como se espera. A primeira suspeita, claro, cai sobre a técnica ou a própria criança. Sim, o mais óbvio. Mas talvez o problema esteja escondido em outro lugar. Um lugar que só a física consegue iluminar. Exatamente. E é aí que a gente sai da teoria e entra no dia a dia do consultório. Esse conhecimento te dá um novo par de lentes para investigar um problema desses. Então vamos usar essas lentes. Onde mais essa física toda aparece de forma tão crítica? Os slides listam uma série de áreas que, olha, vão muito além do que eu imaginava. A lista é bem abrangente e mostra que isso não é um conhecimento de nicho, sabe? Ele permeia a profissão inteira. Começa, claro, pela audiologia. A parte mais óbvia, né? A mais óbvia. Tanto a clínica com exames, próteses, quanto a ocupacional, que lida com ruído no ambiente de trabalho. Certo. Mas aí a lista continua. Voz, análise da produção e da qualidade vocal. E tem uma que me chamou muita atenção. Perícia. Análise de voz para fins legais. Isso soa muito... CSI, né? Totalmente, coisa de ficção científica. E é um exemplo perfeito da física em ação. A fonoaudiologia forense, como é chamada, usa ferramentas de análise espectral para comparar vozes, para ver se uma gravação foi adulterada. Nossa. É a física acústica atuando como uma espécie de impressão digital sonora. A decisão de um juiz pode depender da interpretação correta de um espectrograma, que é um gráfico gerado por princípios puramente físicos. Uau! O nível de responsabilidade é altíssimo. E a lista continua.
fonoeducacional e linguagem, aí se fala da acústica das salas, disfagia, Dificuldade de engolir. usando ultrassom, que é onda sonora, até no transtorno do espectro autista, para entender como o ambiente sonoro afeta a pessoa. É muito amplo. E aqui a gente pode voltar para o nosso caso hipotético da criança com dificuldade na terapia. O material cita a acústica de salas. Certo. Imagina que essa criança está sendo atendida numa sala com piso frio, paredes lisas, teto alto. O som da voz do terapeuta e da própria criança vai reverberar, vai ecoar. Vira uma confusão sonora. Uma confusão. Para uma criança que já tem dificuldade de processamento auditivo, esse excesso de informação sonora pode ser caótico. A terapia não funciona. E o problema não era a técnica, era a sala. Ou seja, o fonoaudiólogo, que entende de acústica, ele olha para a sala e não vê só 4 paredes. Não mesmo. Ele vê um sistema que pode estar ajudando ou, pior, sabotando o trabalho dele. Isso. É uma mudança de perspectiva gigante. E vamos um passo além. O terapeuta decide gravar a voz da criança para analisar melhor. Aí ele pega um microfone qualquer que estava ali sobrando. Os slides trazem um exemplo perfeito sobre isso. É verdade. O slide mostra a ficha técnica de um microfone cheia daqueles termos: frequency response, impedância, dB. Sem uma base de física, isso é grego. É só uma sopa de letrinhas. Totalmente indecifrável. E aí que mora o perigo. O material mostra um gráfico de resposta de frequência. Se o profissional não souber ler aquela curva, ele pode sem querer usar um microfone que, sei lá, corta os sons mais agudos. E, para análise da fala, isso é péssimo. É um desastre, especialmente para sons como S ou F, que são agudos. Então, na prática, a gravação estaria mentindo. Exatamente. A gravação mostraria uma fala sem esses sons agudos. O terapeuta poderia concluir que o problema da criança é que ela não consegue produzir esses sons. Mas o problema real era o equipamento. Era o equipamento. Pensa nisso. Sem o conhecimento de física, o profissional está voando às cegas. Ele pode basear um diagnóstico inteiro num fantasma criado pela ferramenta. A física, nesse caso, não é sobre o som. É sobre a validade de todo o trabalho clínico. É a diferença entre ciência e achismo. Isso é muito poderoso. A física, como uma ferramenta de controle de qualidade, para garantir a integridade do seu próprio trabalho. Então, vendo esses exemplos, fica claro que a fonoaudiologia não está isolada, né? De jeito nenhum. Os slides mostram um diagrama que coloca isso de um jeito muito visual, um mapa do conhecimento acústico. Sim, é um diagrama circular fantástico. No centro, como se fosse o sol do sistema, está a acústica física fundamental. E aí, orbitando em volta, vem as grandes áreas do conhecimento que dependem dela. De um lado, tem as engenharias mecânicas, civil, elétrica. Do outro, geociências, como oceanografia. Até as artes, música, arquitetura. E, finalmente, o quadrante que nos interessa, as biociências. E é ali que a fonoaudiologia encontra seu lugar, junto com medicina, fisiologia, psicologia. O diagrama destaca especificamente audição, voz humana e psicoacústica. Que é o estudo de como a gente percebe o som, certo? Isso. A imagem deixa muito claro que o fonoaudiólogo faz parte de um ecossistema de conhecimento. Ele não está sozinho. Então, quando a gente fala da acústica da sala de terapia, estamos conversando com a arquitetura. Quando fala do microfone ou da prótese auditiva, está falando com a engenharia elétrica. Exato. Entender a física no centro do mapa é como ter a chave mestra, o tradutor universal. É a melhor analogia possível. Essa interdisciplinariedade é o que torna a área tão rica, tão poderosa. Um fonoaudiólogo que entende de processamento de sinais pode avaliar criticamente a tecnologia de uma prótese auditiva nova. Em vez de só confiar no marketing do fabricante. Justamente. Ou ele pode colaborar com o arquiteto para projetar uma escola que seja acusticamente saudável para as crianças. Esse conhecimento abre portas para inovações que seriam impossíveis se cada um ficasse trancado na sua caixinha. Certo. A gente já entendeu o porquê, o onde e o contexto. Agora, para construir essa base,
Quais são os tijolos fundamentais? O material dá uma prévia do conteúdo da disciplina. E aparecem uns termos que podem assustar um pouco no início. Ah, sim. Tipo, impedância acústica, ressonância e a tal da transformada de Fourier. E o que é fascinante é que cada um desses conceitos, por mais técnico que pareça, resolve um problema prático e muito concreto da fonoaudiologia. Eles não são abstrações. Vamos testar isso? Impedância acústica. A palavra impedância me soa como um obstáculo, sabe? Uma resistência. É uma boa intuição. Imagino que tem a ver com como o som luta para passar por uma parede, mas o material diz que isso é chave para entender o ouvido médio. Como uma resistência pode nos ajudar a ouvir? Sua intuição está perfeita. Impedância é a oposição que um meio oferece à passagem do som. E você está certo, uma parede com alta impedância reflete o som, mas o ouvido médio ele é um dos dispositivos mais geniais da biologia. Ele é um casador de impedâncias. Um casador de impedância. Exato. O som viaja pelo ar no canal auditivo, que tem baixa impedância, mas ele precisa chegar no fluido dentro da cóclea, que é basicamente água, e tem uma impedância muito mais alta. Ah, é como tentar gritar de fora da piscina para alguém que está debaixo d'água. Quase nada do som passa. Exatamente isso. A maior parte da energia sonora seria refletida ali na superfície do fluido. Para resolver isso, a natureza criou o sistema de alavancas dos ossículos do ouvido médio, o martelo, a bigorna e o estribo. Certo. Eles concentram a energia que chega na área grande do tímpano numa área bem pequenininha na janela oval da cóclea. Isso aumenta a pressão e vence a diferença de impedância. Sem esse mecanismo, a nossa audição seria péssima. Entender de impedância é entender a física por trás de uma perda auditiva condutiva. Uau! A biologia resolveu um problema de engenharia acústica. Ok, próximo conceito. Ressonância. Isso me lembra música, um violão. Como isso se aplica à voz humana? A aplicação é direta. O som que as nossas pregas vocais produzem é um som básico, quase um zumbido rico em várias frequências. É o trato vocal, o espaço da garganta, da boca, do nariz, que age como o corpo do violão. Ele é um ressonador. Ah, então o trato vocal não cria o som da vogal, ele o molda? Perfeito, é exatamente isso. Ao movermos a língua, os lábios, a mandíbula, a gente muda o formato desse tubo ressonador. E cada formato amplifica certas frequências e atenua outras. Entendi. São essas frequências amplificadas, as ressonâncias que a gente chama de formantes, e que criam os sons distintos das vogais A, E, I, O, U. Produzir a fala é, na essência, um exercício de controle de ressonadores acústicos. E, por último, a transformada de Fourier, ou FFT, que a gente já citou lá na perícia. Esse parece ser o conceito mais matemático de todos. Mas a ideia por trás é muito intuitiva, sabe? A transformada de Fourier é uma ferramenta que permite a gente pegar um som complexo e decompor ele nos seus ingredientes básicos de frequência. Como olhar para um smoothie e conseguir dizer exatamente quanto de banana, de morango e de maçã tem ali dentro. Exatamente. Ou, como diz o material, pegar o som de uma orquestra e identificar cada instrumento separado. Ok, faz sentido. Na prática clínica, é o que está por trás dos espectrogramas, aqueles gráficos coloridos da voz. Para um leigo, é só uma mancha, mas para o fonoaudiólogo que entende o princípio de Fourier, aquele gráfico é um mapa detalhado da produção vocal do paciente. Ele consegue ver se a voz é soprosa, se tem tremor, se os formantes das vogais estão bem definidos. É uma forma de visualizar o som, deixar ele objetivo, mensurável. E isso, para o nosso caso hipotético, o espectrograma seria a ferramenta para acompanhar o progresso da criança de forma quantitativa e não só no achômetro. Fica muito claro, depois dessa análise toda, a física acústica não é uma matéria acessória, é uma curiosidade. Ela é a gramática invisível que rege a comunicação humana. É uma ótima definição. É o que permite ao profissional ler o mundo sonoro com profundidade, seja para entender por que uma terapia não funciona, porque um exame deu aquele resultado, ou porque um aparelho auditivo é melhor que o outro. E reforçando a ideia central, dominar esses conceitos é o que eleva à prática.
Permite ao fonoaudiólogo ir além da aplicação de técnicas e atuar com mais segurança, com mais precisão e, o que é crucial, com mais capacidade de inovar e resolver problemas complexos. É a fundação sólida, né? É a fundação sólida sobre a qual se constrói uma prática clínica de excelência. E isso nos leva a um pensamento final, uma provocação para o futuro. O próprio material que a gente analisou menciona o uso de novas tecnologias, como inteligência artificial, LLMs, como ferramentas de aprendizado. Sim, isso abre uma porta fascinante. Totalmente. Se a física, com ferramentas como a transformada de Fourier, já nos dá o poder de decompor a voz em detalhes tão minuciosos, O que acontece quando a gente combina essa análise física ultra precisa com o poder colossal de reconhecimento de padrões da IA? que novas fronteiras a gente pode alcançar? Talvez, quem sabe, identificar sinais acústicos muito sutis na voz, que são precursores de doenças neurológicas anos antes dos sintomas clínicos aparecerem. Seria revolucionário. Ou criar terapias de fala totalmente personalizadas, que se adaptam em tempo real à produção vocal do paciente. A combinação da física do som com a inteligência artificial pode estar prestes a revolucionar a fonoaudiologia de maneiras que a gente só agora está começando a imaginar.